Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 85 de Língua Portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos continuar os nossos estudos sobre figuras de linguagem. Então, lá na aula anterior, nós compreendemos o sentido literal e o figurado, porque nós precisamos dessa compreensão para nós classificarmos o sentido figurado nas figuras de linguagem. E hoje nós vamos ver duas figuras de linguagem, que são a comparação e a metáfora. E os objetivos para a nossa aula são compreender, então, a diferença entre metáfora e comparação, identificar lá no texto, lá na frase, a metáfora e a comparação, e que vocês saibam reconhecer nessa metáfora e nessa comparação quais elementos que são comparados, se essa comparação é explícita, se é subentendida, enfim. Tá? Eu peço que vocês separem o material para a aula, peguem o caderno de vocês, abram na matéria de português, né? Coloquem o assunto da aula, comparação e metáfora, e fiquem lá com lápis, caneta, borracha na mão para a gente ir anotando durante o tempo de estudo, tá? Vamos começar então definindo o que é uma comparação. E é super simples, gente. O que é uma comparação? Comparar algo, né? Quando eu estou comparando algo, o que é que eu faço? A aproximação de dois ou mais elementos. E essa aproximação que eu faço é devida às semelhanças que eu tenho entre esses dois elementos que eu vou comparar. Na comparação, eu tenho os conectivos, os elementos comparativos que vão de cara, né, assim que eu olhar na oração no texto, identificar essa comparação. E quais são esses conectivos, esses elementos comparativos? Os principais são o tal qual, o igual, o como, o que nem. Aqui eu coloquei reticências porque podia ser semelhante, parecido, e lá vai a listinha, né? Olhem só o exemplo. O menino vestiu-se como um príncipe. Que elementos que eu estou comparando aqui? Eu estou comparando o menino com um príncipe. Então, aqui eu tenho dois elementos comparativos e essa comparação eu fiz em razão das semelhanças que são parecidas. Aqui, o que é que eu poderia fazer? Eu poderia reescrever a oração e tirar esse como aqui e trocar por um outro conectivo, igual eu fiz aqui embaixo, ó. O menino vestiu-se tal qual um príncipe. O menino vestiu-se que nem um príncipe, por exemplo. O menino vestiu-se igual um príncipe. Do mesmo modo, eu tenho uma comparação. O que eu preciso saber aqui? Que o conectivo eu posso trocar, né? Por qualquer outro conectivo que está indicando a comparação, tá? E que eu vou ter dois elementos que eu comparei em razão das semelhanças, certo? Veja mais alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Nossa vida tem sido como um mar de rosas. Aqui o que eu fiz? Eu deixei em vermelho os dois elementos que eu estou comparando e deixei em negrito os conectivos, que são aqueles elementos comparativos que fazem com que eu consiga identificar a comparação lá no texto, né? Então, quando eu digo aqui que nossa vida tem sido como um mar de rosas, quer dizer que a vida tem sido boa, tem sido fácil, por exemplo, né? Aquele avião parece um passarinho. Percebam que eu estou comparando o avião com um passarinho. O conectivo que eu utilizei agora, o elemento comparativo, é o parece, ó, não é mais o como. Eu podia ter dito, por exemplo, aquele avião é como um passarinho. Era uma comparação também. Mas o intuito aqui é que vocês saibam também construir várias comparações e usar sempre conectivos diferentes, não usar sempre o mesmo, que é o como, né, que é o mais comum, tá? Outro exemplo.
Meu coração tombou na vida tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Aqui é um trechinho, gente, de uma poesia da Cecília Meirelles. E como é uma poesia e ela é escrita em versos, e aqui eu não escrevi mais ela em verso, eu usei a linha cheia, né? O que eu preciso fazer? Usar aqui, ó, a barra separando um verso do outro. Essa barra significa que esse trechinho aqui, ó, até aqui, era um outro verso que estava lá na outra linha. Então, quando vocês copiam uma poesia, vocês querem escrever a linha cheia e não deixar mais a divisão dos versos original que tinha lá na poesia, o que vocês vão ter que fazer? Colocar barra cada vez que terminou um verso e começou o próximo. O leitor saberá que essa linha aqui estava na linha de baixo, era um segundo verso, tá certo? E aqui, ó, um terceiro verso. Então, esse trechinho aqui na poesia original da Cecília Meirelles, ele está em 3 linhas, tá? Entenderam a divisão ali, o porquê que eu pus a barrinha, né? Para dizer que é versos diferentes, tá? E aqui eu tenho uma comparação também, eu comparo o meu coração com uma estrela ferida. O elemento comparativo, tal qual, tá? Podia trocar por outro, como uma estrela ferida, que nem uma estrela ferida, parece uma estrela ferida, trocando os conectivos, tá? Mais um exemplo. Seus olhos brilhavam igual estrelas do céu. Eu também tenho 2 elementos que eu comparo, os olhos e as estrelas do céu. E eu tenho os conectivos, os elementos comparativos, assim como eu tenho, né, nas frases anteriores, eu tenho nessa também, que é a palavrinha igual. Então, para ser uma comparação, eu preciso ter os 2 elementos que tenham semelhanças entre si e eu preciso ter dos elementos comparativos, os conectivos, aqui no caso, o como, parece, tal qual, igual, que vão sinalizar as comparações lá na frase, lá no texto. Tá certo, gente? Bem fácil, né? Aqui a prof trouxe um exemplo de uma poesia na qual eu tenho uma comparação. A poesia se chama Operário em Construção, ela é um trecho, tanto que a prof deixou aqui, ó, entre parênteses e reticências, porque a poesia é bem extensa, tá? Trouxe um trechinho só para mostrar a comparação para vocês. E ela diz assim: era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia da sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo. E lá continua-se a poesia. Percebam aqui que ele é quem? O operário, o construtor das casas. E ele é comparado com um pássaro sem asas. Comparação que o Vinícius de Moraes faz, ele compara o operário, o construtor das casas, que vai erguendo as casas com as próprias mãos, ó, onde antes só havia chão, com um pássaro sem asas. Por quê? Porque ele não sabe o valor que ele tem, né? Ele não sabe a grande missão dele, como é importante, entenderam? Então aqui eu tenho uma comparação na poesia. Eu tenho 2 elementos comparados, ele, o operário, com o pássaro sem asas. Eu tenho o conectivo como, sinalizando essa comparação, tá certo? Comparação na charge. Tá? Assim como o sentido figurado pode acontecer em diversos tipos de texto, que a gente viu na aula anterior, a comparação também. Então, ali nós tínhamos a comparação na poesia. Aqui eu tenho a comparação na charge. Olha só. Sistema penitenciário brasileiro. Eu estou comparando o sistema penitenciário brasileiro com o que, gente? Com uma panela de pressão aqui, né, ó, cheíssima, lotada, prestes a explodir. Né? Então, estou tendo 2 elementos comparativos, tá?
E atenção para o seguinte detalhe, lembra que nós íamos estudar a comparação e a metáfora? Para essa charge aqui, ó, da panela de pressão e do sistema penitenciário, eu posso tanto escrever, criar uma comparação, quanto uma metáfora. Porque vejam que aqui a comparação não está escrita. A comparação está no elemento não verbal. Qual é o elemento não verbal? A figura da panela de pressão, que em vez de ter feijão dentro, por exemplo, né, ou outro alimento, está cheio de presos e está ali chiando, né, prestes a explodir. Como a comparação não está escrita, está num elemento não verbal, eu posso tanto fazer uma comparação explícita, que eu vejo, e eu posso fazer uma comparação subentendida, que vai ser uma metáfora. Olhem só, o sistema penitenciário brasileiro é como uma panela de pressão prestes a explodir. Eu criei essa oração com base na charge e eu fiz uma comparação. Por quê? Porque eu usei o conectivo, o elemento comparativo como. Eu podia trocar por que nem, por igual, por exemplo, né? Na metáfora, eu tenho uma comparação subentendida. Por quê? Porque eu tiro o elemento comparativo, eu tiro o conectivo, não tem mais. É uma afirmação e a comparação está subentendida. Olhem só, o sistema penitenciário brasileiro é uma panela de pressão prestes a explodir. Quando eu digo que é, a comparação está subentendida, porque o como eu tirei. Entenderam? Então, o que é uma metáfora? É uma comparação subentendido, porque eu não utilizo os conectivos, eu não tenho mais o como, o igual, o semelhante, o parecido, né? Olhem só, meu pensamento é um rio subterrâneo. Como é que é o meu pensamento? Escondido, né? Difícil de ser revelado. Porque como é que é o rio subterrâneo? Escondido, ele está lá fluindo, mas ele está escondido, mas ninguém vê. Mesma coisa é o meu pensamento. Percebam que eu tenho uma comparação subentendida? O que eu estou comparando? O meu pensamento com o rio subterrâneo. Mas tem os conectivos, o como, igual, o que nem? Não. Então aqui eu tenho uma metáfora. Gente, vocês precisam compreender o seguinte. Comparar é uma coisa, afirmar é outra, né? Se eu digo assim, meu pensamento é um rio subterrâneo, e eu digo meu pensamento é como um rio subterrâneo, qual está mais escondido? Quando eu digo que é, né? Porque quando ele é como, ele se revela um pouquinho ainda, né? Então a metáfora, diferente da comparação, ela não tem o conectivo, tá certo? Olhem só o que a professora fez aqui. Eu peguei a metáfora lá do slide anterior, meu pensamento é um rio subterrâneo, e eu transformei essa metáfora em comparação. Quando eu vou transformar a metáfora em comparação, o que eu faço? Eu acrescento os elementos comparativos, o como, o igual, o que nem, o parecido, semelhante, por exemplo. E se precisar fazer adequações na minha oração, no texto, para que ele fique coerente, eu preciso fazer a adequação, tá? Então, olhem só. Peguei a metáfora e transformei em comparação. Meu pensamento é um rio subterrâneo. É metáfora. Por quê? Não tem o elemento comparativo, a comparação está subentendida. Mudei para comparação. O que eu fiz? Meu pensamento é como um rio subterrâneo. Acrescentei o conectivo, acrescentei o elemento comparativo. Mesma coisa aqui, ó. Meu pensamento é igual a um rio subterrâneo. Acrescentei o conectivo. Meu pensamento é semelhante a um rio subterrâneo. Acrescentei o conectivo semelhante. Então, eu posso transformar uma metáfora em comparação? Posso. O que eu faço? Acrescento os conectivos. E eu posso fazer o contrário também. Vou tirar os conectivos, vou transformar uma comparação em metáfora. É só o inverso, tá? Mais alguns exemplos. Gabriel é um gato.
Vejam que está subentendida a beleza do Gabriel, né? Mas é uma metáfora, porque se fosse comparação, eu ia dizer Gabriel é como um gato, é igual um gato. Como não tem esse como, esse igual, esse semelhante, é uma metáfora, tá? Lucas é um touro. Estão vendo a comparação subentendida? Eu estou comparando a força do Lucas com a força de um touro. Fernando é um anjo. Novamente, está subentendido a bondade do Fernando, que é igual à bondade de um anjo. A comparação está subentendida. Não tem conectivo, estão vendo? Dona Filomena é uma flor. Então, como é que é a Filomena? É bonita, ela é cheirosa, ela é delicada, né? Subentende-se a comparação da Filomena com as características da flor. Mas vejam que não tem conectivo. Então, é uma metáfora, porque nós não temos conectivos igual a gente tem na comparação, tá? Aqui a prof trouxe uma metáfora na propaganda. Então, olhem só. Monbijou deixa suas roupas uma perfeita obra-prima. A comparação está subentendida. Qual é a comparação subentendida? Eu estou comparando as roupas lavadas com o Monbijou com uma obra-prima. Perceberam? Mas é uma comparação subentendida, porque eu não disse assim, deixa como uma obra-prima, daí seria comparação. Deixa igual uma obra-prima, daí seria uma comparação. A metáfora não tem esse como, não tem esse igual, a comparação está subentendida, eu preciso interpretar, tá? E olhem só a referência da Mona Lisa, né, do garoto propaganda com o produto, tá? Mais uma comparação subentendida, né? A metáfora na imagem, ó, não tem nada escrito aqui, mas aqui eu tenho uma metáfora. O gato é um leão. Ou eu posso ter uma comparação, o gato parece um leão, o gato é como um leão. Então, na imagem, que não tem nada escrito, lembram daquele da panela de pressão? Eu posso escrever tanto metáfora quanto comparação. Vai depender do modo com que eu crio a frase, tá? Vamos revisar, então, a diferença de metáfora e comparação? A comparação, eu tenho dois elementos que eu comparo pela semelhança e eu tenho os elementos comparativos, os conectivos, o igual, o que nem, como, parecido, semelhante, né? A metáfora, a comparação está escondida, está subentendida, porque é sem o uso dos conectivos, não tem mais conectivos. Bom, gente? Caso vocês tenham ficado em dúvida, pessoal, voltem na aula e vejam novamente, porque agora vocês têm a atividade para vocês fazerem sobre esse assunto, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção e a gente se vê numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.